voltou para a presença de Deus agora e tá na dúvida do que fazer, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, como que eu leio a Bíblia, quanto tempo eu tenho que orar, será que eu ainda posso namorar? São tantas dúvidas quando a gente volta para a igreja ou quando a gente se converte, tem o primeiro contato com Deus, e muitas das vezes essas dúvidas não são esclarecidas 100% dentro da igreja, pelo menos não num período rápido. Nem todos têm acesso a conversar com um pastor ou conversar com um líder de jovens ou alguém capacitado para responder, e é por isso que eu estou fazendo este vídeo aqui, os primeiros passos de uma vida com Deus. Se você não quer perder mais nenhuma dica sobre a Bíblia, sobre Jesus, ouvir mais a palavra de Deus, se inscreve, deixa o like aí embaixo e veja esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você será edificado, tá bom? Então vamos lá. Cheguei na igreja agora, estou decidido a seguir Jesus, porém não sei por onde eu começo. Primeira coisa que você vai fazer é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador no seu coração, tá bom? Geralmente é uma tradição nas igrejas que você vai levantar a sua mão, vai lá na frente, o pastor e a igreja vão orar por você. Aqui não é uma simbologia, também recomendo que você faça, é bom, ok? Mas de nada vale você levantar a mão e ir lá na frente, mas não reconhecer no seu coração que a partir de agora você não vive mais para você. O apóstolo Paulo diz: pois eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a sua vida agora já não é mais para você mesmo, a sua vida agora é de Jesus. E com certeza o inimigo não está nada feliz com isso. E quem é o inimigo? O inimigo é Satanás, diabo, a antiga serpente, aquele que tenta ser antagônico a Deus, né? Mas nós já sabemos que ele está condenado, ele é um derrotado, e Deus deixa ele brincar, por enquanto ele está brincando de ter algum poder, né? Aqui na terra. E o que ele vai fazer? Ele vai te atacar. A partir do momento que você decide no seu coração seguir Jesus, as coisas vão ficar piores. Sim, piores. Por quê? Porque o inimigo vai tentar tornar tudo mais difícil para você pensar o seguinte: nossa, agora que eu mudei, agora que eu quero fazer o bem, agora que eu quero fazer coisas boas, tá tudo dando errado, vou parar, desisto. Isso não é pra mim. Esse é o plano do inimigo. Então, agora que você aceitou Jesus, tudo vai piorar. Então, fique calmo. Isso é só uma temporada. Se você resistir e for fiel a Jesus, logo, logo, isso vai passar. E Satanás não vai ter mais tanta autoridade para te atribular. Porque, lembre que você está em processo de transição. Antes você era casa de demônios. Sim, casa de demônios. Tá bom? Com todo amor e carinho, essa é a verdade, está na Bíblia. E agora, você está sendo a casa do Espírito Santo. Você está em transição de um lugar ruim para um lugar bom. Então Satanás ainda tem acesso à sua vida pouca, porque agora você é de Jesus e o Espírito Santo te tocou para que você se converta, mas ele ainda tem um pouco. Então até essa legalidade, essa permissão que Satanás tem sair 100%, ele vai te atormentar para você desistir. Inclusive até o fim da sua vida ele vai fazer de tudo para você desistir. A diferença é que esse período é um dos mais críticos, porque você não entende muito bem o que está acontecendo e pode ser que você caia na enganação dele. Então aqui fica o alerta: não caia na enganação dele, não pare, as coisas vão piorar por um tempo, mas depois vão melhorar, beleza? Reconheceu Jesus como seu Salvador no seu coração, entendeu que você vai passar por alguns problemas, está superando os problemas, se batizar nas águas. Quase todas as igrejas têm um cursinho de batismo, eles te ensinam pelo menos o básico quando você vai se batizar ali nas águas. O batismo nas águas é uma simbologia de que você está morrendo na carne e nascendo no Espírito. Então é um passo muito importante, se prepare para esse passo, porque você também será muito atacado por Satanás, será muito atacado no mundo espiritual, porque você está morrendo pro plano do pecado, pro plano onde Satanás tinha poder sobre você. E agora você vai nascer no plano do Espírito, o plano onde a sua alma é de Jesus, o seu corpo é de Jesus, seu dinheiro é de Jesus, sua roupa é de Jesus, tudo é de Jesus agora. Então Satanás não quer que você dê esse passo. Então vai ser difícil, vão ser muitos ataques, mas você precisa se batizar nas águas. Até Jesus Cristo se batizou para nos dar o exemplo. Então, você vai se batizar nas águas. Depois de tudo isso, você vai começar a estudar a Bíblia. Sim, não tem como seguir a Jesus, não tem como falar que é discípulo de Cristo e não conhecer as escrituras dele. Muitos vão dizer: ah, mas Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Espírito Santo, para nós são o mesmo Deus. Os três se resumem em um. Isso é um conceito que chama Trindade. Então, o Espírito Santo que inspirou os 40 autores da Bíblia também era Jesus. Jesus estava lá na criação de tudo, desde o começo. O próprio Jesus disse e afirmou: eu sou. Ele disse que era Deus e nós cremos que ele
era Deus. Então não tem como você ser cristão, seguir os mandamentos de Jesus e não saber o que ele escreveu. Lembrando que a Bíblia é um livro de mais de 3.000, 4.000 anos atrás. Não é um livro fácil de se entender. E é por isso que eu te faço a recomendação da Bíblia que atualmente eu estou lendo. É a Bíblia NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Para você que nunca teve contato com a Bíblia, você que nunca leu, você que às vezes não entende nada, ela é a Bíblia perfeita para você, tá bom? Porque ela é uma tradução na linguagem de hoje, como o nome diz, então vai ficar fácil de você entender alguns conceitos ali. A formação das frases são atuais para o nosso português, para uma coisa mais jovem, é uma Bíblia top. O sentido não é alterado, é uma tradução que foi aprovada pela SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que é ela quem vê, né, se a tradução está fiel ao texto original ou não. É uma tradução fiel ao texto original, a mensagem não é adulterada, é a mesma mensagem original de 4.000 anos atrás. Então, super confiável. Comece pela Bíblia NTLH. Conteúdos no YouTube para você aprender. Eu recomendo que assista às pregações expositivas da Igreja Presbiteriana. Eu não concordo com tudo da Igreja Presbiteriana. Eles são um pouco céticos para os dons do Espírito Santo, algo que eu já não sou. Eu falo em línguas, eu creio no dom de profecias e muitos dos presbiterianos não acreditam. Mas se você conseguir filtrar isso, você vai aprender muito sobre a Bíblia, porque a Igreja Presbiteriana realmente é uma igreja profunda em teologia. Os ensinamentos teológicos deles me abriram muitos olhos. E outro conteúdo também que eu recomendo para que você assista é o canal Bible Project. Tá aparecendo aí na tela para vocês, ok? O canal Bible Project é uma iniciativa mundial de levar a Bíblia a todas as línguas existentes no planeta através da internet. E já temos o canal em português e a Bíblia toda está lá em desenho. Acredite se quiser. Sim, ilustradinho, bonitinho, narrado, coisa linda. Canal Bible Project, você vai aprender sobre a Bíblia. Um dos primeiros passos depois do batismo é esse. É essencial que você conheça a Bíblia. Quando Satanás chega no deserto, ali em Mateus capítulo 4, e tenta Jesus, Satanás cita a Bíblia e Jesus cita a Bíblia de volta. Então a Bíblia tanto é usada pelo inimigo como é usada pelo nosso Deus. A Bíblia é essencial para qualquer tipo de batalha que você vai enfrentar daqui para frente. Você precisa saber a Bíblia. Beleza, tá lendo a Bíblia, tá aprendendo, tá se aprofundando na história, maravilha. Agora você precisa aprender a orar. Muitas pessoas acham que orar é chegar lá e falar: Papai do céu, em nome de Jesus, eu tô aqui, obrigado pelo dia, obrigado por isso, me dá isso, eu quero um carro, eu quero um namorado, eu quero casar. Não, isso não é oração. Oração é conversa. Jesus nos deixa alguns exemplos da oração do Pai Nosso. Agora mesmo eu estava lendo ali o livro de João, também vendo outra oração de Jesus. Jesus ora várias vezes. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Tem várias orações de Jesus na Bíblia para usarmos de referência. Em nenhum momento nós vemos Jesus repetindo frases prontas. Nós, cristãos protestantes, não acreditamos em reza. No próprio Pai Nosso, um pouquinho abaixo, Jesus diz: quando fores orar, não useis de vãs repetições, ou seja, não fiquem repetindo a mesma coisa, porque Deus sabe de tudo e já sabe o que vocês precisam. Então a oração, o que ela é? Ela é comunicação. Você só vai aprender a se comunicar conversando, certo? Quando você conhece alguém no começo, a conversa não é um pouco travada, um pouco chata, você não conhece muito bem a pessoa, não sabe muito o que esperar, ela não sabe muito que assunto você gosta. Mas conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo ela melhor, a conversa vai fluindo, vocês vão se tornando amigas, íntimas, até chegar num ponto que essa pessoa só olha pra você e você já sabe o que ela tá pensando. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Você precisa exercitar a oração, exercitar a intimidade com Deus para que você conheça Ele. Isso vem pelo Espírito Santo. Ele vai te dar o jeito certo de orar, até que você seja batizado no Espírito Santo. Alguns chamam de ser batizado no Espírito Santo, selado no Espírito Santo, mas eu particularmente eu chamo de receber os dons, tá? Você vai receber os dons do Espírito Santo, de tanto se comunicar com Ele, você e Ele se tornarão íntimos, e aí Ele vai te dar os dons dele. Pode ser profecias, visões, falar em novas línguas, tanto idiomas da terra como idiomas que só você e o Pai entendem. Coisas lindas o Senhor tem preparado para você. Porém, você precisa ter intimidade com Deus. Não dá para ser cristão sem ter intimidade com Deus, sem conhecer o seu Deus de perto, tanto pelas escrituras quanto pela oração. Então aprenda a orar, desenvolva uma vida de oração. Não tô falando que você tem que se ajoelhar, ficar 2, 3, 4, 5 horas por dia orando. Se você conseguir isso, parabéns. Mas não é esse o intuito. O intuito é que você aprenda a se comunicar com Ele de uma forma que você e Ele se entendam. Eu mesmo, eu oro às vezes do jeito tradicional, de joelhos. Às vezes eu oro deitado, às vezes eu oro sentado, eu oro andando por aí, dirigindo, eu vou conversando com Deus, perguntando o que Deus acha disso, o que Deus acha daquilo. Deus está com você o tempo inteiro. Então desenvolva um relacionamento com Ele. Isso é essencial
essencial para que você continue a sua vida cristã de forma saudável. Se você não desenvolver esse relacionamento, você estará servindo a Deus só pelos homens. E isso é um problemaço, porque daqui a pouquinho você vai entender por que não devemos seguir nenhum tipo de fé e nem seguir a verdade, que é o evangelho de Jesus, por causa dos homens. Isso é infrutífero. Temos que seguir por causa de Jesus. E o único jeito de seguir o evangelho de Jesus por causa de Jesus é conhecendo ele, entende? Tem dias que você não vai ter força para ler a palavra, tem dias que você vai estar triste e cabisbaixo, e você precisa ter experiências com Deus, saber que ele é real, já ter conversado com ele, saber que você já passou semanas tendo experiências maravilhosas, entende? É isso o que vai te manter firme e perseverante até o fim da sua fé. Então, ore, aprenda a orar e falar com o teu Deus. Outra coisa muito importante e essencial que você precisa fazer, que eu não vejo muito o pessoal falando, é mudar as suas amizades e os seus ambientes. Veja bem, Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Então você não pode ser luz onde já tem luz, nem sal onde já está salgado. Tudo bem, nós cristãos temos que estar espalhados pelo mundo em todas as áreas, mas não agora. Agora você precisa se concentrar nisso que eu já falei. Você precisa se concentrar em leitura da palavra, você precisa se concentrar em orar, conhecer o seu Deus, se aprofundar nessa nova vida. Você nasceu de novo, você é como um bebê, você vai precisar aprender a falar, aprender a andar, aprender a pensar, aprender o que você pode, o que você não pode, por onde você vai, por onde você não vai. Então, como você vai viver uma nova vida andando com pessoas que vão sempre te levar para sua velha vida? Isso é impossível. Então, pelo menos agora, no começo, você terá sim que cortar amizades, parar de falar com algumas pessoas, parar de andar em alguns lugares. Isso é essencial. Não adianta você tentar fugir disso. Pessoas que não respeitam a sua fé, se afaste. Pessoas que não respeitam a sua decisão, que ficam te oferecendo coisas, te chamando para fazer coisas que você não quer, se afaste. Ambientes que te levam a pecar, ambientes que te tentam, ambientes que te lembram do passado, se afaste. Isso é essencial para que você tenha uma vida com Deus saudável, tá bom? E isso já encaixa perfeitamente na próxima coisa que você tem que fazer, que é, caso você namore, interrompa a vida sexual. É um assunto polêmico, delicado, mas tem que ser dito, porque tem que ser dito e acabou. Deus tá me tocando pra dizer, vou dizer. Não dá, meu irmão, não dá pra você se aproximar de Deus em pecado. Por que é pecado? Porque o casamento, ele é reconhecido diante de Deus na relação sexual. E ele é reconhecido diante dos homens, hoje em dia, no cartório. Antigamente era na tenda nupcial, se eu não me engano. Cada tradição tem o seu jeito. Mas Deus quer que você tenha uma aliança com essa mulher ou com este homem aí que você namora, diante dos homens e depois diante dele. Isso é bíblico. Então, a relação sexual, sem estar sendo reconhecida diante dos homens, sem ter um casamento oficial, segundo a lei do homem, é um pecado. Não tem pra onde fugir, não tem malabarismo interpretativo da Bíblia, é pecado. Então, assim, muitas das vezes seu namorado ou sua namorada não vão aí entender, vai ficar bravo, pode até querer terminar, e é mais uma coisa que você vai ter que abandonar. Então, se o seu namorado ou sua namorada não aceitar isso, já é uma prova de que ele não é a pessoa certa pra você, tá bom? Porque Deus não tem pra você ninguém que não vai respeitá-lo. Deus quer que você esteja com pessoas que vão te aproximar dele, não te afastar dele. Então, assim, é uma coisa delicada. Muitas pessoas não firmam na igreja por causa disso. Eu, por 4 vezes no meu passado, eu me lembro, eu estava me convertendo, conheci alguma garota e saí da presença de Deus, porque era batata. Era só eu começar a ter a vida sexual ativa que eu desanimava de pisar dentro da igreja, eu desanimava de Bíblia, desanimava de Deus, porque é pecado e pecado nos afasta de Deus. Não tem jeito, não tem como pecar e estar na presença de Deus. Deus é santo, ele rejeita o pecado. É como um imã ao contrário. Já tentou colocar um imã ao contrário? Ele não fica escapando, ele não chega perto. É Deus e o pecado. Não tem como, não tem ligação alguma. Então, quando você está pecando, automaticamente o seu coração endurece para as coisas de Deus. Você fica travado. Entenda isso, te falo com muito carinho, tá? Muito provavelmente, se você ainda não é casado, você terá que terminar. E se você é casado, a Bíblia diz que se o seu cônjuge, parceiro ou parceira, não te impedir de servir a Jesus, você deve continuar nesse casamento e lutar por ele. Isso está em 1 Coríntios 7. Mas se esse parceiro ou parceira quiser te impedir de viver a sua nova vida, você tem direito de separar-se e seguir a sua vida. Então, assim, namoro nem existe na Bíblia. Você e a sua namorada, você e o seu namorado não são nada perante Deus ainda. Por isso, é um apego emocional muito grande, é difícil, mas isso precisa ser dito. Muito provavelmente você terá que terminar. Mas se não tiver, terá que interromper a relação sexual e casar-se o mais rápido possível. Isso é necessário para que tenha vida
com Deus. Senão você vai invalidar tudo que já aprendemos até agora. Mais uma coisa não menos importante, talvez uma das mais importantes. Lembra que eu disse que vocês iam entender um pouco mais pra frente do vídeo por que era necessário a gente aprender a falar com Deus, aprender a orar, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Porque o que te mantém na presença de Deus é isso. É você ter comunhão com seu Deus, ter experiências com seu Deus. Por quê? Você precisa aprender que na igreja as pessoas são imperfeitas. As pessoas são problemáticas, assim como em qualquer outro lugar. Inclusive líderes e pastores. Então você vai encontrar por aí irmão, irmã da igreja, pastor fazendo uma par de coisa errada. E se você não tem a sua experiência com Deus, se você não entendeu ainda a mensagem do evangelho, o que vai acontecer? Você vai se escandalizar. Se escandalizar é uma palavra gospel para ficar horrorizado, decepcionado. Você vai se decepcionar e vai sair da igreja. Então, entenda, já vai sabendo isso. Pessoas vão falhar. O ser humano é falho. Muitas das vezes uma pessoa vai ser muito usada por Deus para te ensinar a Bíblia, para te aproximar de Jesus, mas ela vai cair feio. Ela pode se apaixonar por você, ela pode se mostrar imoral em algum momento, você pode pegar ela falando um palavrão, você pode pegar ela traindo, pode acontecer. Ah, mas por que Deus usa pessoas assim? Porque Deus usa, porque Ele quer. Deus usa quem Ele quiser. Só que nem todos, quando chegar no grande dia, serão bem-vindos no céu. Deus vai usar, porque Deus é soberano e poderoso, mas no grande dia essas pessoas não entrarão. Então o que acontece? Você tem que ir pronto e sabendo que você vai dar de cara com essas pessoas. Vá pronto e preparado para enfrentar pessoas imperfeitas, sabendo que você está indo para um lugar imperfeito. Qual que é o erro das pessoas hoje? Elas acreditam que vão chegar na igreja e todo mundo vai ter uma auréola de anjinho na cabeça e estarão lá. Isso não existe. As pessoas são imperfeitas. Ou outras já dizem, eu não vou para a igreja porque lá tem isso, tem aquilo de errado, e é óbvio. Todo lugar tem coisa errada. Na igreja, por que seria diferente? Então vá preparado e sabendo, você segue a Jesus e a sua função é você ser a diferença. No meio de um monte de pessoas erradas, faça parte daquele que não está errado, daquele que está buscando de coração e querendo aprender de verdade sobre a Bíblia e aprender de verdade quem é o seu Deus e se comunicar e conectar-se com Ele. Se você for nesse espírito e nessa força, você pode mudar uma geração. Isso não é brincadeira. Você chega num lugar, numa igreja onde as pessoas estão indo pelo homem, estão indo por religião e a sua vida pode transformar a vida daquelas pessoas a ponto delas verem Deus em você e enxergarem em si mesma o quanto elas estão distantes e se espelharem em você. Então, seja usado por Deus dessa forma, preparado para enfrentar problemas, preparado para ver imperfeições, ver erros e que isso não te desanime. Pelo contrário, que isso seja sua força para que você esteja certo e não errado. Isso é essencial para ter comunhão com Deus. Ainda nesse assunto, Daniel, eu tenho que ir para a igreja? Daniel, tem como eu orar em casa, eu ler a Bíblia em casa e ser salvo? Muita gente me pergunta isso. E a resposta é não. Não tem como, porque Jesus nos ordena ter comunhão. Jesus nos ordena tomar a Santa Ceia. Jesus nos ordena estarmos juntos. Ali em Atos capítulo 3, nós vamos ver que a igreja de Cristo, que é um corpo, não é uma placa, não é um galpão, não é uma construção de bloco, é um corpo, é uma reunião de pessoas, é um grupo de pessoas. Nós, corpo de Cristo, grupo de pessoas que seguem a Jesus Cristo, precisamos estar juntos em comunhão e partilhando da Santa Ceia. A igreja em Atos ali, a primeira igreja do Senhor, ela se reunia, eles cantavam louvores, liam as escrituras e tomavam a Santa Ceia, que é exatamente o que a gente faz hoje. A Assembleia vai fazer de um jeito, a congregação vai fazer de outro, Bola de Neve vai fazer de outro, mas todas seguem este mesmo padrão. Se reunir, entoar louvores, ler a palavra e tomar a Santa Ceia. Esse é o culto que glorifica ao Senhor, porque no livro de Coríntios nós vamos ver que do corpo de Cristo, ele é a cabeça e nós somos os membros. Cada um tem uma função. Não tem como você ter uma função no corpo de Cristo sem participar da reunião. Então não há salvação fora da igreja, tá bom? Por isso você deve ir para lá e já praticar o último ponto que aprendemos, sabendo que haverá imperfeições. Nem todo corpo é perfeito. Muito corpo tem problemas, deficiências, incapacidades, não é verdade? E por fim, e não menos importante, você precisa entender que o evangelho de Jesus Cristo não é para agradar você, não é para te deixar milionário. O evangelho de Jesus Cristo não é sobre nós seres humanos. O evangelho de Jesus Cristo é sobre um Deus que se fez homem, se diminuiu, ficou igual a nós e morreu por nós para que a gente não pagasse pelos nossos pecados, pela nossa rebelião, para que agora quem seguir ele não pague por essa rebelião. Esse é o evangelho. Então, as pessoas não vão gostar de você, você não será bem-vindo em alguns lugares e, segundo a Bíblia, você será até morto por essa mensagem. É isso mesmo.
As pessoas vão desejar te matar por essa mensagem. Nós vivemos no Brasil 2024. É bem possível que eu e você morramos de velhice, talvez até com algum bem financeiro, morramos bem, com família estruturada, é bem possível. Mas se acontecer uma perseguição aqui nesse país, se acontecer uma perseguição nessa geração, saiba que nós seremos os primeiros a serem procurados e você deve morrer por essa causa, porque Jesus mesmo disse que a gente não seria bem-vindo nos lugares, seríamos difamados, vão falar mal da gente, seríamos perseguidos, vão ficar atrás da gente, tentando achar motivos para nos acusar, nos prender, nos bater, nos excluir dos lugares. Esse é o povo de Deus, o seu chamado é esse. Tem uma cruz te esperando no fim da sua vida, seja ela no corpo físico ou moral, segundo a sociedade, ou civil, segundo as leis da sociedade. Existe uma cruz, seja ela às vezes carnal também, porque o cristão não pode se prostituir, desfrutar a sexualidade conforme o mundo desfruta. O cristão não pode se entregar aos prazeres conforme o mundo se entrega. Eu nem vou chamar de desfrutar a sexualidade, né? Que o mundo não desfruta, ele deturpa a sexualidade. Isso não é desfrutar. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não será fácil. O resumo desse tópico é esse. Não venha pra Jesus achando que será fácil, um mar de rosas, porque não é. Você terá paz de espírito, a alegria que excede todo o entendimento, você terá sabedoria, Deus vai te fornecer tudo o que você precisa através do Espírito Santo. Mas aos olhos dos homens, olhando aqui pela terra, não será fácil. Vai parecer loucura aos olhos dos outros. Só que a partir do momento que você tiver uma experiência com Deus, você vai participar dessa loucura sorrindo, porque essa é a verdade, essa é a salvação da sua alma, e o seu destino é uma glória imensa e você receberá uma coroa incorruptível, tá certo? Então vale muito a pena. Então, ser fiel e corajoso, seja forte, parabéns pela sua decisão, continue com Jesus Cristo. Se você precisar de alguma coisa, me chame no Instagram, estou lá para conversar, atender todos, ou participe de alguma das minhas lives, porque eu quero te ajudar. Se você deseja conhecer mais a Bíblia, clica aqui no primeiro comentário fixado e conheça o Manual da Bíblia, produto top que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a se aprofundar nas Escrituras do Senhor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se inscreve, deixa o like e até a próxima!